Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre Rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu, nada vai me separar de Ti, Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar, és a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar, não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar, és a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Pai, fala conosco agora, Senhor. Nós te pedimos, traz a Tua palavra, a Tua revelação, a Tua instrução acerca de cada um de nós, para aquilo que o Senhor tem desejado, Pai, e que verdadeiramente nós tomemos posse da porção da Tua palavra, desde agora e sempre, em nome de Jesus. Se você crê, diga: Pai, eu me apodero da Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, a minha preocupação como pastor é levar você para níveis de intimidade e de dependência do Senhor, porque eu creio que se eu vivo um tempo de intimidade, de dependência do Senhor, tudo aquilo que eu preciso, Ele mesmo se incumbe de me dar, porque Deus sabe de tudo que eu preciso. Às vezes nós cometemos algumas falhas espiritualmente dizendo, a gente fala para Deus: Deus, eu preciso disso, daquilo outro, como se Ele não soubesse o que nós precisamos. Mas é que às vezes, por nós estarmos desesperados, ou às vezes não tão ligados na porção da palavra dEle, nós não recebemos a instrução devida, ou não conseguimos ouvir a voz dEle. Interessante que o apóstolo Paulo de Tarso, ministrando no domingo passado, ele nos falou coisas tão tremendas, ele liberou porções da palavra para nós, tão gigantescas. Ele disse que o Senhor pediu que Moisés edificasse o tabernáculo no centro, e as tribos pudessem levantar as suas tendas ao redor do tabernáculo. Por quê? Para que a mudança, a metanoia, a mudança de mente pudesse mudar. Eles acordavam todo dia no sofrimento do Egito, olhando para as pirâmides, olhando para o governo do faraó. Então o Senhor fez com que eles edificassem o tabernáculo no meio, para que eles pudessem ver a Shekinah, a manifestação da glória do Senhor todos os dias diante dos seus olhos, os preparando para entrar numa terra prometida, para que eles saíssem então do nível de ovelha comendo maná, para que eles pudessem entrar no nível de soldado para possuir a terra, para plantar e para colher. O que Deus deseja que eu e você faça é isso, que a gente saia do período do maná, de que a gente precisa da comida dele pronta todo dia, mas que nós entremos na nossa terra espiritual, possuamos essa terra, e a gente possa plantar ali tudo aquilo que a gente tem recebido dele, e nós tocarmos nos frutos em nome de Jesus. Quantos entendem isso? Fala para o teu irmão: tudo que Deus quer de você é que você toque na terra que Ele sonhou para você, e você desfrute dessa terra. E mais do que conquista na terra, Deus quer que eu e você interprete as coisas do céu. Esta é a palavra, este é o governo que Deus deu para esta congregação, não para esta igreja, porque a igreja só existe uma, mas para essa congregação aqui nessa cidade. Deus deu esta palavra, é o ano que nós vamos manifestar o reino e possuir a terra. E eu falei já diversos cultos, temos falado que ninguém consegue manifestar o que não tem, ou a gente só manifesta o que tem. E a palavra que o Senhor nos deu é: não vá e manifeste o que você tem. Ele disse: vá e manifeste o reino. Então nós temos que ir agora, tocar os nossos pés e manifestar o reino. Se Ele está mandando nós irmos manifestar o reino, significa que tudo o que eu preciso, Ele já provisionou para mim. Você pode, obrigado pelo seu amém, viu? Fala para o teu irmão: se você for manifestar o reino,
tudo que você precisa, Ele já provisionou para você. Mas, para isso, você precisa confiar em Deus. Para isso, você precisa tirar aquela mania de querer achar que do seu jeito é a forma. Agora é o tempo, esse é o período, esse é o ciclo que você se lança. É uma palavra forte que eu vou te dizer agora. Conta para o teu irmão, uma palavra forte que você vai ouvir agora. Ou você se lança na palavra, ou você padece. Porque Deus agora vai se relacionar com o filho. Deus vai se relacionar com aqueles que entendem o significado de ser filho. E você que é pai, quando são pai, diga aleluia. Quando seu filho te pede comida, você dá pedra para ele? Não, você dá para ele pão e tira da sua boca para dar para ele comer. E na verdade o que Deus quer nos fazer entender é: se nós cumprirmos o seu mandamento, cumprimos a sua instrução, cumprimos o seu propósito, certamente tudo que eu preciso, eu, você, nós teremos saciado em nós. Eu já contei para você como testemunho pessoal meu, que por um período eu busquei muito alguma coisa em Deus, queria muito, queria demais. E um belo de um dia, sentado aqui, porque aqui é o lugar que eu tenho algumas conversas, e eu sento aqui, quando eu estou sozinho aqui, sentei aqui um dia e falei. De repente o Senhor falou comigo assim: Paulo, sabe qual é o seu problema? O problema é que o que você quer, ocupou em você o lugar que é meu. Então você só tem olhos agora para aquilo que você quer, você não tem mais ouvido para me ouvir. Quando eu entendi aquilo, gelou minha alma. Porque esse é o nosso problema. Quando a gente quer alguma coisa, a gente fica fascinado, alucinado, maluco. E a gente quer porque quer. E a gente acaba se esquecendo de perguntar para Deus: Deus, esta é a tua vontade para mim hoje? Eu me apavoro, Tassiana, quando um crente vem falar comigo assim: apóstolo, eu orei, Deus falou comigo, o que você acha? Ai meu Deus, está até um gelo na minha alma. Eu falo: não acho nada, porque se o Senhor orou e Deus falou, quem é o Paulo, um simples mortal, para botar o bedelho no que Deus fala? Quem escuta a voz de Deus não tem dúvida. Se eu fosse você, eu contava isso baixinho para o teu irmão: quem ouve a voz de Deus não tem dúvida. Se você tem tido dúvida naquilo que você tem ouvido, significa que o seu ouvido não está apurado para ouvir a voz de Deus. Você ainda não está vivendo na plenitude do Espírito que Ele deseja. Você ainda está vivendo na alma, está deixando a sua alma ainda falar muito forte em você. Quantos entendem isso? E durante toda essa semana eu procurei ficar com o meu ouvido atento a tudo que Deus queria falar. Eu peguei esses dias, me retirei um pouquinho, e eu fui fazer uma análise de tudo que nós vivemos no ano passado, tudo que Deus falou conosco. Se você não tiver muita coisa para fazer por esses dias, entra lá no nosso site, vai no canal dos vídeos, dá uma olhadinha nos cultos de 2015, escuta um pouco lá do que Deus falou conosco no ano inteiro, porque às vezes a gente acaba esquecendo um pouco da porção que Deus fala conosco, a gente acaba largando de mão. E eu fui dar uma olhadinha em muitas coisas que Deus falou conosco, e Deus me trouxe essa palavra: o fermento dos fariseus e dos saduceus. Meditei nesse texto, fui buscar compreensão espiritual diante daquilo que o Senhor queria falar conosco. Que Deus me disse claramente: Paulo, há ventos de avivamento, tem um grande desafio em 2016. Vocês terão como opositores os fariseus e os saduceus. E eu disse: meu Deus. Eu logo fiquei apreensivo, falando: meu Deus do céu, o que é fariseu? Será que tem fariseu no nosso meio? Será que tem saduceu no nosso meio? Eu logo pensei na terra. E aí Ele me fez compreender as coisas do céu. Então diga para o teu irmão: o seu grande opositor em 2016 vai ser os fariseus e os saduceus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, vamos entender o que é isso. Eu tenho poucos minutos para te explicar isso daqui, e eu espero que você esteja com o seu ouvido atento, amém? Quantos me ouvem bem? Amém. Glória a Deus. Mateus 16, versículo 1. Quando você encontrar Mateus 16, diga aleluia. Se você preferir, acompanha conosco a leitura aqui no painel. Mateus 16, verso 1 diz assim: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem. Para o quê? Para o quê? Fala isso para o teu irmão: vai ser um ano de tentação. Tá louco?
primeiro culto, você já está falando isso para nós, estou te preparando. O diabo vai te tentar. Deus te prova, o diabo te tenta. Conta para o teu irmão, Deus te prova. Fala para ele assim, mas o rabudo te tenta. Isso, tentaram. Pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Versículo 2. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro ou vermelho, avermelhado? E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio? Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Quantos entendem até aqui? Diga aleluia. Jesus está num diálogo com os fariseus e com os saduceus, e eles estão querendo tentar Jesus, estão querendo fazer com que Jesus seja milindrado ou confundir Jesus em alguma coisa, e eles começam então a querer sinais, e Jesus fala para ele acerca dos sinais visíveis, e no final ele começa a dizer para eles: seus hipócritas, vocês sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos, ou seja, vocês gostam de ficar presos nas coisas que são terrenas, mas não conseguem discernir as coisas que são espirituais. Esse é o papo que Jesus está com eles. Versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Esse sinal do profeta Jonas que Jesus está falando, vou fazer um parafrase aqui, coloquei em destaque de amarelo, para mim falar com você sobre isso, mas só vou falar e vou sair desse assunto, porque não dá tempo hoje. O sinal do profeta Jonas que Jesus estava dizendo para eles é o quê? A morte e a ressurreição de Cristo. Os 3 dias e as 3 noites que o Jonas passou na boca da barriga do peixe, era uma palavra ligada à morte de Cristo. Por isso que nós temos algumas coisas para falar, sobre a morte de Jesus na sexta-feira, mas isso a gente deixa para umas terças-feiras a gente falar sobre isso. E passando os seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. Diga comigo, tinham se esquecido de trazer pão. A partir de aqui começa a palavra que Deus precisa que você entenda. Então Jesus pega os seus discípulos e continua a sua jornada. Fala comigo, continua a jornada. Fala para o outro irmão, você está continuando uma jornada. Fala assim para ele, só de ida, se você voltar, é vergonha para Deus. Quero te dizer isso. O seu retrocesso é vergonha para o reino. Deus investiu uma autoridade em você. Deus investiu um dom em você. Você leu comigo no texto de Jeremias capítulo 1, que o Senhor, quando separou Jeremias, Ele o santificou. Ou seja, você não é obra do acaso. Deus investiu muito poder em você. Há muito poder de Deus aí dentro de você. Há propósitos de Deus estabelecidos em você, para que você vá e exerça, mas o seu estacionar, o seu retroceder é vergonha. Aquele que retrocede, diz a palavra, a alma dele não tem mais prazer. É seríssimo isso. Quando nós estamos no caminho, estamos na jornada, paramos, estacionamos, nos acomodamos ou retrocedemos, para Deus é vergonha. Isso significa tudo que eu fiz, tudo que eu me investi foi em vão. É a mesma coisa quando você investe em pessoas, é a mesma coisa quando você começa a ensinar pessoas, no seu trabalho, quando você começa a treinar as pessoas, você vê que ela não flui como você gostaria, você se chateia, meu Deus do céu, gastei tempo, ensinei, discipulei, ou peguei a mão na máquina, que ensina aqui, faz acolá, e não vai, você se frustra. Assim é Deus, quando eu e você não assumimos o nosso papel. Quantos entendem isso? Então Jesus tomou os seus discípulos e falou assim, vamos seguir. E eles, como você leu comigo, cadê o texto que eu me perdi? Lá. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. Então Deus conhece toda a intenção do nosso coração. Repete isso comigo, Deus conhece toda a intenção do meu coração. Diga, Deus conhece toda a intenção do meu pensamento. Jesus, Deus na terra, andando junto com os discípulos, começou a entender que alguma coisa entre eles não estava certo, porque ele conhecia a intenção do coração daqueles discípulos. E o que Jesus faz? No versículo 6 ele fala assim: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus lança uma pérola, Jesus lança uma palavra para
para intrigar não, mas para tirar deles o que havia aninhado deles. É assim que Deus faz comigo, é assim que Deus faz com você. Deus lança uma palavra em nós para saber o que tem dentro de nós, segundo a nossa resposta, é o que tem armazenado dentro da gente. Quantos entendem isso? Aí o versículo 7, e eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque nós não trouxemos pão. Imagina a cena comigo, por favor, tenta criar um cenário, Jesus andando com os discípulos, Jesus olha para ele e fala assim, cuidado hein, fica esperta, porque tem fermento de fariseu e de saduceu aí. Os caras já logo não entenderam o plano celestial, eles entenderam o plano terreno, e eles olham e falam assim, nossa, nós esquecemos o pão, e Jesus está falando disso porque nós não trouxemos o pão. Presta atenção agora, versículo de número 8, e Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Jesus conhecia a intenção do pensamento de cada um, então Jesus sabe quando a gente murmura, Jesus sabe quando a gente questiona, Jesus sabe quando a gente duvida, Jesus sabe quando a gente não entende, e Ele continua forjando a nós para a gente poder se mover. Não compreendeis ainda, Jesus falando, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantas alcofas levantastes ou cestos? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Jesus disse para os discípulos, ei, eu estou ensinando vocês a olharem para as revelações do céu, porque há alguma coisa muito importante acontecerá com vocês, e vocês ainda estão presos em saber se eu estou bravo com vocês, porque vocês não trouxeram pão. Vocês não estão lembrados não, dos 5 pães que vocês me entregaram nas mãos, e eu levantei para o céu, abençoamos, consagramos, e quantos homens comeram, e quantos vocês levaram embora ainda? Vocês se esqueceram dos outros 7 pãezinhos, que nós abençoamos, consagramos, e outras pessoas comeram, 4.000 pessoas comeram, e nós levamos um monte de cesto embora. Vocês não estão entendendo que o milagre é comigo? Eles estavam preocupados com as coisas da terra, porque eles não estavam dispostos a entender as coisas do céu. Preciso te contar uma coisa, fala para o teu irmão, ver uma revelação poderosa para você agora. Assim somos nós. Há um mês atrás, você estava para receber o seu 13º, fazendo contas com Ele, programando com Ele, e quando chegou, não deu para fazer nada que você se programou. Há muitos de nós já estamos angustiados e apavorados, porque este mês é o mês que começa a chegar na caixa do seu correio aqueles carnês poderosos do IPTU, aquela monte de papelzinho dos IPVAs. A gente começa a receber um monte de carnê, conta nova, você deita com conta e acorda com conta, a gente se apavora. Eu queria te perguntar uma coisa, Deus desamparou você quantas vezes até aqui? Era isso que os discípulos estavam ouvindo do Senhor. Enquanto vocês estão caminhando comigo, vocês nunca foram desamparados, mas os olhos de vocês não podem estar no natural, porque se vocês estiverem olhando para o natural, há fermento de fariseu e de saduceu que vai tomar você. Quantos entendem até aqui? Pergunta para esse irmão, você está entendendo? Eu sei que é difícil, mas já você vai entender. Presta atenção agora, versículo 12. Versículo 12. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, olha, quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus olhou bem para eles e disse assim, viu, não é por nada não, só entre nós 13, eu e mais os 12, o que estão dizendo por aí? Quem estão dizendo aí os homens que eu sou? E eles disseram, uns estão dizendo que você é o João Batista, outros o Elias, outros o Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo.
Versículo de número 17. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Versículo seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro. A palavra grega de Pedro é Petros. Petros significa lasca da rocha. E sobre esta pedra, que significa Petra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o que o Senhor estava dizendo para o Pedro, por causa da revelação que ele ouviu do Espírito? Olha, Pedro, por causa disso, eu vou fazer de você uma lasca da rocha. Eu vou fazer você uma lasca daquilo que eu vou edificar a igreja. E o que é essa rocha? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é a pedra que o Senhor está dizendo para o Pedro, que ele lasca, tira ele como uma lasca? A revelação. Ele está dizendo assim para o Pedro: por causa da revelação, eu saco você agora e vou enviar você para as nações. Quantos entendem isso? É uma palavra tremenda para as nossas vidas nos dias de hoje. Vou voltar lá. E eu te darei as chaves do reino. E o que é a chave do reino? O poder de interpretar a revelação e ir até a minha irmã pregar o Evangelho. Por isso que ele edificaria sobre o Pedro a igreja, porque o Pedro, juntamente com os demais discípulos, sairiam para ministrar a palavra. Quantos entendem isso? Vamos continuar lendo. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Quantos entendem até aqui? O que Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos nesse relato bíblico? Pergunta para o teu irmão: o que ele estava querendo ensinar para os discípulos dele? Meditemos essa verdade. Nós iremos corresponder na terra se entendermos as revelações do céu. Há muita gente que frequenta igreja, mas há muitas pessoas que estão buscando na igreja somente uma bênção para a sua vida. Há muitas pessoas que estão na igreja porque elas querem uma cura, estão na igreja porque querem prosperidade, elas estão na igreja porque elas só querem a transformação da sua casa e nada mais do que isso. O relacionamento dela com o Senhor é muito pequeno, ela não se relaciona com Deus, ela não entende as revelações que Deus tem para a vida dela. E aquilo que Jesus estava dizendo para os fariseus e para os saduceus: vocês querem interpretação das coisas da terra, mas não conseguem interpretar as coisas do céu. E queridos, se nós temos dificuldade para entender as coisas da terra, muito mais dificuldade teremos para entender as coisas do céu. E o que nós temos que fazer? Matar a nossa carne. Nós só vamos conseguir corresponder na terra se eu conseguir entender o que Deus está revelando para mim no céu. Quantos entendem isso? Eu disse isso com a profetisa Márcia esses dias. Eu olho para as pessoas, não estou dizendo desta congregação, mas em vários lugares que eu já fui, e pessoas crentes em Jesus que eu converso, elas conhecem a Bíblia, mas são vazias de Deus. Olha que frase difícil. As pessoas conhecem a Escritura, carregam Bíblia, mas são vazias de Deus. As pessoas, elas carregam Bíblia, elas têm até cursos de teologia às vezes, mas são vazias de Deus. São vazias de entender, de compreender as coisas. Lamentavelmente está cheio nas igrejas hoje, que as pessoas acham que elas só valem na igreja se elas fizerem alguma coisa. Você não vale pelo aquilo que você faz, você vale por aquilo que você corresponde a Deus, aquilo que Ele tem falado com você. Em 2015, que já passou, quantas boas palavras Deus não disse a meu respeito, a seu respeito, e elas ficaram perdidas no chão. Elas não foram por mim e por você entendidas, compreendidas. E nós passamos a ser então como os fariseus e os saduceus, que você já vai entender já já. Você consegue corresponder a Deus se você entende o que Ele está falando conosco. Manifestar o reino é muito mais do que você vir na igreja. Manifestar o reino é muito mais do que você carregar uma Bíblia. Manifestar o reino é muito mais do que você achar que você se batizou e acabou. Manifestar o reino é muito mais de você querer ter um cargo na igreja, é muito mais. Eu conheço muita gente que tem cargo na igreja, mas não manifesta Deus lá fora. Eu conheço muita gente que prega o evangelho, mas vive uma vida errada diante de Deus. Eu conheço um monte. Tem muitos púlpitos que estão sujos e contaminados, muitas igrejas estão assim também. Não adianta, irmãos, eu ter um título de pastor, mas eu não ser pastor na minha casa. Não adianta eu ser homem de Deus aqui, mas não ser homem de Deus na minha casa. Não adianta eu querer ser homem de Deus aqui e não ser homem de Deus na minha família. Não adianta se eu não sou homem de Deus na rua.
Não adianta se eu não sou homem de Deus na oficina. Não adianta se eu sou homem de Deus no banco. Não adianta eu não ser homem de Deus nos outros lugares. Eu preciso continuar sendo homem de Deus. Eu já preguei algumas vezes aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe onde pode ir. Um homem de Deus sabe onde pode pisar. Um homem de Deus sabe o que pode pensar. Um homem de Deus sabe o que pode assistir. Um homem de Deus sabe o que pode falar. Por quê? É homem de Deus, é mulher de Deus. E quem é de Deus não é mais da terra. Quem é de Deus não é mais do mundo. O mundo não te agrada. As coisas do mundo não te atraem. A moda do mundo não nos chama mais atenção. Não adianta nada nós estarmos na igreja, mas o mundo ser parte integrante de nós. Não adianta nada, queridos, nós dizemos: eu vim para o culto e tomei a primeira ceia do ano, mas eu saí pecando do mesmo jeito que pequei os outros anos. Deus não está preocupado com uma igreja cheia. Deus não está procurando uma igreja grande, Ele está procurando uma grande igreja, que é muito diferente. No que empolga a Deus, o que mostra que tem poder de Deus, não é uma igreja com pessoas penduradas em tudo quanto é lugar, irmão. O que mostra a Deus, o que Deus está fazendo em nós, é o que nós estamos reagindo segundo a sua palavra. O que a palavra causa em mim e você. Às vezes eu vejo, me apavora. Eu prego aqui, eu prego em outras igrejas, eu prego para as pessoas, eu não vejo reação, me apavora. Tem dia que eu fico angustiado. Essa mulher sabe, eu conto para ela: Márcia, parece que eu pregava hoje, batia e voltava, o povo não quer mudar. Ou você acha que a gente prega aqui, irmão, para ganhar fama? Eu não faço culto para ser famoso para você. Eu faço culto para Deus transformar a sua vida. Porque um dia eu vou ser cobrado, porque Ele me pediu para transformar a vida. Foi isso que Ele me chamou. E se Ele transformou a minha, vai transformar a sua. Mas eu precisei querer, você também precisa. Não estou dizendo que você não queira. Estou dizendo para você que nós estamos também no pior período da pregação do Evangelho na face da terra, onde as pessoas só querem cultos de alma. As pessoas só querem palavras que satisfazem a si. Eu não estou preocupado com a minha fama com você. Eu estou preocupado com a minha fama em Deus, de cumprir o papel que Ele quer que eu cumpra aqui nessa terra. Diga isso para o teu irmão: eu não posso me preocupar com a fama que eu tenho com você. Fala para ele. Fala: minha fama tem que estar boa com Deus. Fala para ele. Aleluia. O apóstolo Paulo falou uma coisa aqui domingo passado. Você que estava aqui, quem estava aqui, fala amém. Não te doeu por dentro? Para mim doeu. Ele falou assim: Deus não está de brincadeira. E tem muita gente brincando com Deus. Tem muita gente brincando de ser crente. Tem muita gente batendo no peito falando que é filho de Deus e está pervertido. E eu só fico imaginando como é que vai ser o dia que ele vai sacar a noiva. E eu vou te contar mais. O que mais me dói é que quando a gente prega a parábola das 10 virgens, as pessoas que ouvem não se preocupam muito, pastor. Elas acham porque estão na igreja carregando uma Bíblia, está tudo garantido. Ei, irmão, Jesus mandou essa palavra para quem? Para a igreja. Quem estava vestido de noiva? A igreja. Mas das 10 noivas, quantas noivas subiram? Só 5. Significa então que parte da igreja hoje não sobe. Conta isso para o teu irmão: metade da igreja não sobe. Ou seja, irmão, a cada 2, um não vai. Olha para o teu irmão e fala assim: epa, sou eu que vou. Não, isso me preocupa, não te preocupa? Ei, irmão, vou fazer uma conta comigo, que é minha esposa aqui, porque assim você não fica bravo comigo, né? E eu também que vou, se vira. Mas cada 2, um vai. Lá na minha casa, a gente gasta tempo às vezes com as crianças para falar disso para eles. Viu? O pai e a mãe é pastor, mas Deus não tem neto. O vô que você tem chama de Dirceu e Alfredo. O negócio que vocês têm que acertar com eles na terra, mas no céu não tem neto. No céu só entra filho. E tem que se mover como filho. E o filho cuida das coisas do pai. Não adianta. O que me dói hoje é de ver que a igreja não se preocupa. A igreja quer viver igual ao mundo. Irmãos, vamos seguir. Repete isso comigo. Lê essa frase comigo bem alto, por favor. Vai, 1, 2, 3. Fala para o irmão: você só vai manifestar na terra que você buscou no céu. E eu termino essa parte aqui dizendo assim: onde você tem buscado, irmão? Nos homens
ou no céu? Para de querer culto para você. Para de vir aqui na igreja para querer um culto para você. Sai de casa falando assim: estou indo, Pai, dar um culto para o Senhor. Senhor, eu estou saindo da minha casa para dizer para o Senhor que o Senhor é lindo. Eu estou saindo de casa para ir lá na igreja, para dar um show maior do que eu dava quando eu ia no campo. Eu vou, Senhor, agora lá na igreja dar um show para o Senhor mais do que eu dava no aéreo na época do hexágono. Meu Deus, foi baixo agora. Mas lá eu ia também, eu me preparava para assistir Roupa Nova, Hexágono, meu Deus do céu, Perla, ai Jesus, e aí ficava e gritava, e pulava. Chega na igreja, é uma dificuldade para levantar a mão, é uma dificuldade para falar amém, é uma dificuldade para falar assim para o teu irmão: manifesta o reino, dê um abraço no teu irmão, fala para ele que você é uma bênção. É uma dificuldade, mas quando bebia, dava um show, contava piada, rolava no chão, babava. E agora todo assim, não, porque agora eu sou crente, renovado e transformado, virou uma múmia agora então. Precisamos manifestar o reino, sermos melhor do que éramos no mundo. Mas agora, estou meio profeta hoje, mas agora tem gente que não quer nem conversar conosco, porque a gente só rota a santidade. Porque eu oro 24 horas por dia. Porque eu, meu Deus, você é o anticristo daqui a pouco. Porque o anticristo que bate no peito e fala eu, viu, irmão? Porque eu e você não falamos eu e você falamos porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Nós fazemos isso. Eu vivo por causa dele, eu me movo por ele, só por causa disso, eu prego por causa dele. Quantos entendem o que eu estou falando? Fala para o teu irmão: tira um pouco do seu eu aí de dentro hoje. Fala assim para ele: cata pelo pescoço o seu eu aí hoje. Quantos entendem o que eu estou falando? Vamos pregar agora. Jesus adverte seus discípulos sobre o fermento dos saduceus. Toma nota disso. Saduceus, quem eram eles? Negavam a lei oral de Deus como revelação. Se alguém se apresentava no meio deles dizendo assim: olha, assim diz o Senhor, eles negavam, porque eles acreditavam que a única coisa que era revelação era a palavra escrita. Então o Senhor ministrou ao meu espírito que o grande opositor meu e seu nesse ano vai ser as revelações de Deus. O nosso adversário vai querer se levantar contra mim e contra você a toda a revelação de Deus. E ele vai impregnar em você uma mente de combate para você não querer entender os propósitos que Deus tem, primeiro para essa congregação e depois para a sua vida. Os fariseus acreditavam que a tradição era de igual autoridade com as escrituras. Ou seja, aquilo que eles achavam, então eles entendiam que estava nivelada a palavra de Deus. E eu não sei quando Deus vai permitir, que agora não vou nem colocar mais data, mas o dia que Deus permitir para a gente ir para Israel. Amém. Aleluia. Eu não quero ir para Israel, eu quero ir para... deixa para lá. Quero ir para Dubai. Você é louco. Mas lá em Israel, Deus vai permitir. Se não permitir na terra, vai permitir no céu. A gente chega nas margens do muro. Lá tem umas compartimentos de madeira linda, entalhada, maravilhosa. E aí chama Aron HaKodesh. É o compartimento da palavra santa. Então no dia do Shabat eles vão lá, Renato, eles abrem aquele compartimento. Júlio, cadê o Júlio? Júlio, ali. O Júlio ficou 9 meses lá. Imagina cadê o Shabat que esse moço não passou lá. Eles abrem, eles pegam a Torá, os rolos. E eles não pegam a Torá e faz que nem a gente pega a nossa Bíblia. Chega em casa, segura aí, irmã, chega em casa. Porque assim, ou quando não, nem em casa não fica na lateral do carro, já para não esquecer no próximo culto. E Deus tem que usar o apóstolo, ele não pode repetir nenhuma palavra, porque Deus tem que renovar a palavra. Mas ele não se renova lendo, mas deixa isso para outro culto. Lá, quando eles pegam a Torá, o rolo, eles começam a cantar.
Eles começam a celebrar e a beijar, porque agora eles vão ler um trecho da porção escrita da voz de Deus. Meu Deus! E nós? Não é para mim essa palavra não. Pede uma palavra, aí abre aonde não gosta, fala, não, está amarrado, essa palavra não é para mim, isso aqui é coisa do diabo. Todas as vezes que você abrir a palavra, é a voz de Deus querendo pegar você. E eu vou falar uma palavra dura e pesada agora. Fala para o teu irmão, vem um torpedo para você agora. Do jeitinho que você se comporta no culto, é o jeito que você ama a Deus e venera Ele. Se você chega no culto, arranca o sapato, começa a coçar a frieira no canto da cadeira, significa que para Deus não resolve nada o que está falando para você. Mas se quando Deus começa a falar, você fala, eu não posso perder nenhuma palavra. O problema é que as pessoas ligam a voz de Deus na figura de um homem. Nossa, você viu? Estava ungido o apóstolo hoje. Elas resumem o culto segundo o homem, e elas se esquecem que é o ouvido dela e a disposição dela em ouvir e receber que faz Deus manifestar. Teve cultos aqui, vou falar daqui, que deu vontade de abrir, ler o texto, fechar a Bíblia e falar assim para vocês, vão embora para sua casa. O dia que você tiver vontade, vocês voltam. Porque teve dias no ano passado que você veio zicado aqui, fala para o teu irmão. Teve culto que você veio uma zica aqui, fala para ele, você veio. A gente deixa o que é terreno roubar o que é espiritual. Olha lá, oposição às revelações de Deus e oposição à palavra de Deus. Quantas vezes você saiu do culto pior que você chegou, irmão? Era oposição à revelação e a palavra de Deus para a sua vida. Para quê? Por você ficar olhando para esse compartimento dizendo assim, como é que pode ser ceia na igreja hoje e não tem nenhum pão na mesa? O que o diabo quer que você faça é que você fique olhando o pão da terra mesmo, para você não comer o pão do céu, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Enquanto você fica preso nas coisas da terra, você não compreende o que é o céu, de jeito maneiro. E esses dois aqui vão se levantar contra nós. Era isso que Jesus estava advertindo eles. Prova disso que aconteceu depois. Houve a revelação sobre a vida do Pedro. E o Pedro então manifesta quem ele era. Não, tu és o Cristo. Então Jesus, em parafrase, numa palavra escondida para nós esses dias, é dizendo, olha, se vocês não tiverem vigilantes aos fariseus e aos saduceus, vocês não vão entender o que é o céu. Prova disso, que quando Jesus vai para a cruz, dos 12 discípulos, que ele poderia ser o líder mais frustrado da terra, dos 12 que ele ensinava, um se matou, um foi se enforcar. Dos outros 11 que sobrou, um ficou no pé da cruz, os outros 10, óleo ungido na canela e vazou, inclusive o Pedro, que teve a revelação, tu és o Cristo, Filho de Deus, vazou. Onde é que você se encontra hoje? Se Cristo tivesse na cruz, você estaria juntinho e pertinho dele, como foi João, ou você seria um dos 10 que passou o olhinho na canela e vazou? Só correu quem não entendeu a revelação do céu. Só corre do propósito quem está cheio de fermento de fariseu e de saduceu. Conta para o teu irmão, só corre do propósito quem está cheio de fermento dos fariseus e dos saduceus. Vou contar até 3, você grita bem alto essa frase para a gente acabar, vai, 1, 2, 3. Vamos falar a verdade entre nós? Sim ou não? Tem que haver unanimidade. Vamos falar a verdade entre nós? Sim ou não? Sim. Tem muita coisa errada. A ordem de Deus não está plenamente estabelecida em nós, não. Posso falar uma coisa por quê? Porque para alguns de nós aqui hoje foi uma prova para levantar. O que é hoje? Culto. Ai, não sei não. Ah, Deus vai me entender que eu estou tão cansado. Se fosse uma festa, fosse um churrasco,
você tinha acordado bem cedo. Significa que Deus ainda não é prioridade nossa. Eu falei aqui no penúltimo culto que eu preguei, eu pedi, por favor, que você fizesse um propósito comigo. De tudo que nós temos aqui na igreja durante a semana, não perca culto de quinta e de domingo. O culto de quinta a gente não faz para trazer você na igreja. O culto de quinta a gente faz porque é um outro nível de revelação de Deus. Se esforce, se programe, deixe algumas coisas pelo reino e fala: Senhor, pelo menos esses 2 dias eu estarei na sua casa. Porque se você não ouve a palavra da quinta, você não consegue compreender muito a de domingo. Por isso tem um monte de gente perdida. Porque não consegue, você consegue subir 1 degrau pulando 4? Não consegue, irmão. O primeiro passo você dá, mas os outros você não aguenta mais. Uma palavra vai desencadeando na outra. Quantos entendem isso? Eu sei que você tem tarefa, eu sei que você tem um monte de compromisso, mas prioriza reino. A ordem de Deus precisa ser priorizada na nossa vida. Quantos entendem até aqui? Ser cristão não se resume em frequentar uma igreja. Eu preciso querer ser a igreja. Pedro, você vai receber a chave do reino. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Você vai ter revelação, Pedro. E por você ter revelação da minha palavra, tudo aquilo que você declarar, eu ligo. E tudo aquilo que você desligar, eu também desligo por essa revelação. E por causa disso, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por causa da revelação. Eu e você, quando estamos andando sozinhos, somos templos. Fala para o teu irmão: andando sozinho nós somos templo. Fala assim para ele: andando juntos nós somos igreja. Por que as portas do inferno prevalecem contra a igreja? Porque a igreja não está ligada às revelações do céu. 2 oposições que virão sobre sua vida todo esse ano, e vai depender da sua atitude: os fariseus e os saduceus. Oposição à revelação e oposição à palavra. A sua escolha, a sua posição diante de Deus hoje, agora, determinará o ciclo que Deus vai cumprir na sua vida. Diga para o teu irmão: cuidado com os fariseus, cuidado com os saduceus. Fiquemos em pé, por favor. Quantos recebem essa palavra? Deus me livre, essa palavra é muito dura. Vim aqui hoje para você falar que você ama a gente. Eu amo você. E por amar você, eu ouço o que Deus quer falar conosco. Deixa eu falar uma outra coisa para você, para a gente ceiar. Quantos querem ouvir? Amém. Muitos de vocês sofrerão essas oposições, não só na esfera espiritual. Alguns de vocês sofrerão na esfera física. Você está falando, está lançando maldição em mim, você está louco, imagina. Só estou te alertando. Vou usar a pastora Elaine como cobaia, porque ela é do círculo. Como é que Deus faz para parar a pastora Elaine? Vem aqui, pastora Elaine, todo mundo te vê. Como é que Deus faz para parar o projeto de Deus na vida dela? Criando situações em volta dela. E começa aonde? Dentro da casa dela. Em áreas da casa dela. Os filhos. O marido que é uma bênção, mas pode criar situações para que pare ela. Não satisfeito, a casa dela estando blindada, estando cercada, vai começar a atingir ela em áreas em volta, financeira, profissional. E estando blindada, vai começar a tocar nela na esfera ministerial. Querendo tocar nela na esfera ministerial. De que jeito? Encostando pessoas nela, que saquem dela o que Deus depositou. O que mais o diabo tem feito no meio da igreja é encostar pessoas que saquem a sua unção, que saquem a sua alegria, que roubem o seu tempo e confundem a sua mente. Para isso, por causa disso, você vem com a sua disposição alterada, não pronto para as revelações, não pronto para a palavra, e isso nós não manifestamos mais. A igreja de Atos nos ensina o quê?
O povo vinha, ouvia a palavra, saía para a rua. Quando saía para a rua, o povo olhava para eles e via neles uma graça. Eles estavam blindados de tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. O que falta para nós é nos blindar mais. Que esse seja o seu alvo, porque o diabo vai continuar lançando pessoas perto de você para roubar você. Mas se você estiver blindado, ele não chegará perto de você. Para isso, precisará mais tempo de consagração. Vigiar os seus lábios, vigiar o seu ouvido, vigiar a sua mente. Se consagra, se apresenta diante de Deus, fala: Senhor, a minha vida é sua, eu estou tirando esse tempo de consagração, quero só entender e ouvir a tua palavra, quero estar, Pai, blindado pelo Senhor para esse tempo. Quantos entendem o que eu estou falando? Então olha para o teu irmão, faz uma cara de profeta e fala assim para ele: vigia, vaso. Fala assim: depende de você agora. Vamos orar? Vamos pedir para Deus tirar de nós todo o fermento de fariseu, todo o fermento de saduceu. Abre as suas mãos assim. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, recebemos a tua porção, a tua palavra e oramos sobre ela. E é sobre ela, Pai, que nós declaramos que nós reprovamos todo o fermento do saduceu, reprovamos todos aqueles que se levantam em oposição à tua revelação. Nós levantamos agora também, Pai, contra todo o fermento de fariseu, que se levanta contra a revelação da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos arrancar de nós todos os sentimentos ou situações que ainda estavam no governo dos fariseus e dos saduceus. Hoje, Pai, queremos nos alinhar diante do Senhor para que neste novo ciclo nós manifestemos o reino do Senhor para alcançarmos a terra, alcançarmos as vidas e as almas que o Senhor tem desejado e sonhado. Por isso, no nome de Jesus, santificamos a nossa vida, Pai, assim como o Senhor declarou na vida de Jeremias: eu te santifiquei. Assumimos, ó Pai, esse papel e declaramos: arranca de nós, Pai, aquilo que não te agrada, arranca de nós aquilo que não é seu, aquilo que não te pertence, aquilo que não te agrada, nós lançamos fora da nossa vida, em nome de Jesus. Da mesma forma, eu te peço, Pai, confessamos os nossos pecados agora, pecados que cometemos pelos lábios, pelos ouvidos, pela mente, pelos pensamentos ocultos, Pai, em nome de Jesus, pelas nossas mãos, pelos nossos pés. Em nome de Jesus queremos declarar, Pai, que os nossos pecados são colocados agora aos pés da cruz, para que nessa primeira ceia de 2016 seja para muitos de nós, Pai, um novo ciclo, uma nova etapa, um novo caminhar, um ajuste na vida espiritual e cristã. Pai, em nome de Jesus, toma a nossa confissão, toma os nossos pecados, em nome de Jesus. Se você crê, diga comigo: Pai, eu confesso diante de Ti todos os meus pecados, reconheço que errei e que falhei, mas escolho nessa manhã refazer a minha aliança contigo para celebrar o nome do Senhor, Cristo ressuscitado em mim e através de mim, em nome de Jesus. Diga amém.